Estamos de volta aí com o programa Conexão Urbana. Ó, como eu havia prometido para vocês, foram muitas ligações. Ele é coach, ele é palestrante. Ivan Rodrigues, boa noite. Boa noite, Márcio. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você trouxe hoje uma grande informação que vai ser interessante para o telespectador que você quer abordar. Acho que esse momento que nós estamos vivendo, Márcio, as pessoas estão muito apreensivas, as pessoas estão muito amedrontadas. E há um tema que nós temos trabalhado atualmente, é um tema que está bastante em voga nas redes sociais, no meio administrativo, no meio coach, que é inteligência emocional. O que seria inteligência emocional? Então, Márcio, até um tempo atrás, nós costumávamos categorizar as pessoas como inteligentes e não inteligentes, né? O camarada não sabia fazer conta, não era inteligente. O camarada não sabia isso, não era inteligente. Em 1983, um camarada chamado Harold Gardner, ele lançou a teoria das múltiplas inteligências. Ou seja, você pode sim ser inteligente numa área, né, mesmo não tendo determinadas habilidades em outra área. Daí ele colocou como habilidade linguística, habilidade espacial, habilidade de comunicação, habilidade matemática e no total de 9 tipos de inteligência. Ou seja, de alguma forma você é inteligente. E em 1995, um outro psicólogo chamado Daniel Goleman cunhou o termo inteligência emocional. O que seria inteligência emocional? É a habilidade de reconhecer e lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros. Daí o porquê eu disse que essa informação, ou que a importância desse assunto nos dias que nós estamos vivendo. Dias de quarentena, dia de pandemia, dia de medo, dia de incerteza, né? E nós precisamos mais do que nunca saber lidar com as nossas emoções. Olha, isso é interessante, E como lidar com as nossas emoções? Tem uma frase de Sócrates que ela é o pilar, ela é a porta de entrada para esse universo da inteligência emocional, que diz assim, ó, conhece-te a ti mesmo. Eu não sei se você é uma exceção, mas no geral nós temos muita dificuldade de nos avaliar. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa e eu comecei a fazer algumas perguntas pessoais para ele e ele falou assim, ficou pensando, não sei. Por quê? Porque até pela nossa vida corrida, pela nossa vida agitada, nós não paramos para nos observar, né? Então, quando Sócrates diz assim, ó, conhece a ti mesmo, né? Essa é a porta de entrada para a inteligência emocional. Primeiro, você se observa. Nós temos 3 pilares, né? Que são o tripé da inteligência emocional. Fonte. Onde surgem as suas emoções, Márcio? Em que momento, em que situação determinada emoção flui em você? Em que situação você fica triste? Em que situação você fica estressado? Pode ser um local físico ou pode ser uma situação, por exemplo, o trânsito. O trânsito é um local onde surgem muitas emoções, né? Então, primeira coisa, a fonte, aonde surge a emoção. Segunda coisa, a causa. É o que nós chamamos de gatilho. Qual a palavra, qual a situação? Já viu aquele tipo de pessoa que só de você olhar para ela parece que já te desperta um sentimento ruim? Isso. Então, e o terceiro pilar dessa inteligência emocional aí entra os supersticiosos que digam, eu não bati meu com as santo de guarda não bateu. dele. Meu santo não bateu, eu não bati com as de guarda dele. Né? Então, quando você tem essa habilidade de reconhecer aonde surge determinada emoção, por que surge? Ou seja, no trânsito, vamos colocar o trânsito como exemplo, né? Aí eu fico muito estressado no trânsito. É um local, é uma fonte do meu estresse. Quando eu fico estressado no trânsito, qual a causa de eu ficar estressado no trânsito? Eu odeio quando alguém me tranca. Quando alguém corta a minha frente. Ou seja, isso é um gatilho, né? E aí, então, o resultado disso, o que isso gera em mim? Quando nós conseguimos compreender esses 3 pilares, a nossa vida emocional ela muda muito. Por quê? Eu posso procurar evitar determinadas situações ou eu posso me preparar para determinadas situações. Porque eu sei que, por exemplo, entrevista de emprego me deixa amedrontado, me deixa assustado, né? Então, ou seja, essa é a fonte do meu estresse.
Em que momento que eu fico estressado na entrevista de emprego? Quando o camarada pede para eu falar sobre mim mesmo ou quando ele pede para eu fazer uma dinâmica de grupo, né? E o que isso provoca em mim? Isso me deixa paralisado. Entendeu? Então, para você ter essa inteligência emocional, o ponto de partida são esses 3 pilares. Aonde surge a minha emoção? Por exemplo, essa pandemia tem me deixado amedrontado, tem me deixado assustado. Por quê? Porque alguma pessoa na minha vizinhança está com o Covid, né? Está com o vírus, está com essa doença. E o que isso causa em mim? Por exemplo, eu fico paralisado, eu fico com síndrome do pânico. Esses dias um outro cliente meu me ligou e falou assim: Ivan, eu fui na casa do meu pai e o meu pai tem um vizinho que pode estar com o vírus e esse vizinho foi na casa do meu pai e agora estou com medo de ter contraído o vírus, de ter passado para minha mãe e que a qualquer momento eu vou morrer, e essa pessoa começou a entrar em desespero. Né? Ou seja, é um exemplo de situações onde nós perdemos o controle das nossas emoções. Existe uma coisa chamada sequestro emocional, que é quando uma partezinha bem pequena do nosso cérebro, ele domina todo o comando cerebral. Ou seja, é como se fosse uma espécie de alarme que diz assim, tem alguma coisa errada. E ela começa a disparar sinais elétricos para todas as partes do nosso cérebro, para nós executarmos uma ação, fugir, correr, paralisar. E isso nos provoca, muitas das vezes, uma paralisia. Vamos para um comercial e já retornamos. Estamos de volta aí com o programa Conexão Urbana. Nesse último bloco agora, eu quero te fazer algumas perguntas e algumas perguntas assim, você diga se você tira o chapéu ou não, ou... Não, é uma brincadeirinha. Pegadinha, hein? Eu quero ver se você tira o chapéu ou não. Se caso você quiser fazer um comentário, por que você tirou, fica à vontade. Tá? Vamos lá. Primeira pergunta. Para a profissão de coach. Eu tiro o chapéu. Imagina que não vai tirar, né? E por que tu tira? Porque tem ajudado, auxiliado muitas pessoas, né? O coach tem esse papel de pegar as pessoas de um lugar, levar para o outro, fazer elas estabelecerem metas, conquistarem seus objetivos. Há um preconceito com relação ao coach. Eu tinha esse tipo de preconceito até ter contato com as ferramentas do coach. É que todo mundo diz que agora todo mundo virou coach, né? Um amigo meu disse assim, o cara não deu certo na outra profissão, virou coach. Brigou com a mulher mandou embora, virou coach de relacionamento. Mas o que acontece? Em todas as profissões tem aqueles camaradas que vão no embalo, né? Todo mundo quer ser, muitos acham que são, né? E na verdade poucos de fato são, né? Mas eu agora vou começar a graduação em psicologia e há uma rixa nessa questão de psicólogo versus coach. Mas até então as pessoas que eu tenho atendido, auxiliado como coach, têm tido bons resultados. Legal, bacana. E agora vem a pergunta, agora ele vai ganhar choque. Sabendo a origem, a fé e a crença dele, ultimamente houve aí noticiários, ele serviu de meme, o bispo Valdomiro andou vendendo aí grão de feijão aí, dizendo que curava da Covid. Você tira o chapéu por um tipo de atitude dessa ou não? Se a pergunta é se eu tiro o chapéu para ele, isso, eu tiraria o chapéu para ele, analisando todo o histórico dele. Mas eu não tiraria o chapéu para essa atitude específica, que na realidade não somente ele, mas tem tomado muitas igrejas essa questão da comercialização da fé, essa banalização da fé. Então, para essa atitude em específico, eu não tiraria o chapéu. Mas se você for analisar todo o histórico dele, tem muita coisa boa, assim como muitos outros líderes religiosos também têm seus momentos de fantasia, de exagero, né? Mas para essa atitude específica, não. Você tiraria o chapéu para as emissoras de TV aberta hoje no Brasil? Pois então, se a pergunta é sim ou não, eu acho que não tiraria. Devido à programação que não oferece muito conteúdo para o telespectador. Não oferece muito conteúdo, acho que se faz muito em cima da miséria, muito em cima do sofrimento dos outros, há muita mentira,
muita indução ao erro, muito desserviço, como se diz por aí. Então, no geral, não. Tem coisas boas, como tudo, né? Como tudo, como todas as instituições, como todos os profissionais, tem muita coisa boa, mas na grande maioria tem muita coisa que tem só atrapalhado. Eu quase não vejo, né? Eu quase não vejo. Ó, falando em problemas, eu vou falar de moradores de situação de rua. Há uma semana aí, há 4 dias passado, uma emissora andou falando o quanto é difícil a sujeirada que fica nas BRs, eles tocando fogo em fio, eles fazendo e acontecendo. Qual é a tua preocupação, Ivan, referente a essa situação morador de rua? Porque se sabe que tem aquele que realmente quer ir embora para a sua cidade, mas não tem condições, e aquele que está naquela vidinha cômoda. Vidinha cômoda que eu estou falando é em cima de doação, perto de ponto de droga, ele não vai sair dali nunca. Se sabe que tem uma lei que não pode ser internado compulsoriamente. Qual é a tua avaliação? Eu acho que precisa haver, sim, um olhar mais cuidadoso das autoridades com relação a isso. Eu fiz trabalho com moradores de rua durante um período da minha vida lá em São Paulo, e eu sei que realmente há muitas pessoas que elas não têm força. Elas não têm condições de sair dali, então elas precisam de ajuda, elas precisam de um plano de ação, alguém que as conduza, mas tem muita gente também que já se acostumou com aquilo ali, não tem intenção, ou seja, eles já se conformaram com essa vida de doações em doações, de drogas, então acho que precisa haver uma ação entre associações, instituições filantrópicas, o governo, né, a prefeitura, para que isso seja resolvido. Aqueles que têm vontade, de fato, de mudar de vida, que seja oferecido para eles a possibilidade. A minha avó sempre dizia assim, não dê o peixe, ensina a pescar. Oferece a oportunidade, curso de profissionalização, responsabilidade, oportunidade de mudar de vida no sentido de droga, de descontaminação. Essas oportunidades são necessárias ser oferecidas. Mas também um trabalho psicológico, um trabalho religioso. As instituições religiosas ajudam muito com relação a isso também. E uma pergunta para as pessoas que querem encontrar os teus trabalhos nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, se tiver. Meu Instagram é ivanrodrigues.oficial, ivanrodrigues.oficial, e no YouTube você pode procurar também Ivan Rodrigues, que lá tem diversos vídeos com maior esclarecimento sobre inteligência emocional, sobre o processo de coach e outros temas motivacionais. É só buscar lá. Telefone para contato? 48 99159 3470. 99159-3470. Anotou? Então está anotado. Quero agradecer mais uma vez a tua participação aqui no programa Conexão Urbana. Sempre que a vossa senhoria precisar, o programa vai estar de portas abertas, certo, meu amigo? Obrigado, Márcio. Um forte abraço a todos os telespectadores. Até mais. Tchau, tchau. E vou ali e já volto com música, com o grande cantor André. Vamos lá?